Em Mateus, no capítulo 10, está registrado uma grande comissão que Jesus Cristo outorgou aos seus discípulos. Ele disse: ide, preguem o meu evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios, curem os leprosos e ressuscitem os mortos, de graça recebei, de graça dai. Ele disse: também não tenham medo deles, porque não existe nada que esteja oculto, que não seja revelado, e nem escondido, que não se torne conhecido. E também não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Eu quero mostrar para vocês a quem vocês devem temer. Temam antes aquele que tem poder de matar o corpo e também lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Bom, os seus discípulos saíram e cumpriram a sua missão. Essa missão também foi transferida para a igreja de Jesus, os seus seguidores. Antes de Jesus voltar para a sua glória, após a sua ressurreição, ele deu mais uma grande comissão, uma missão à sua igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E ele deixou claro que a sua igreja agora seria a luz do mundo. Ele já tinha falado que ele próprio é a luz do mundo. Quem lhe segue não andará em trevas. E que agora que ele voltaria para a sua glória, a sua igreja seria a luz do mundo. E ele disse: não se pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo da mesa. Pega-se a lâmpada, o coerente, o correto, é colocar em cima da mesa para que ela dê luz a todos os que estão na casa. Então essa grande comissão, essa grande missão, ela foi dada por Cristo à sua igreja, aos seus seguidores. Mas lamentavelmente, como está registrado na primeira carta que o próprio Jesus direcionou à sua igreja, em Éfeso, ele disse: eu tenho contra ti algumas coisas. Uma delas é que perdeste o primeiro amor. Hoje em dia, a maioria das igrejas de Jesus perderam o primeiro amor. Estão em pecado e quase que sem perceber. Não há amor pelo próximo, quase que geral. Também a igreja, ela comete um pecado. São pecados que não são percebidos. O pecado do mundanismo. A igreja parece que não entendeu que foi chamado por Cristo para ser diferente, para ser santo, para ser diferente do mundo. Mas lamentavelmente, sem muita percepção, a igreja tem se comportado com a aparência do mundo, inclusive, em muitos casos, vestindo as próprias roupas do mundo. Não estou falando propriamente de vestes, estou falando de atos, comportamentos e obras. Uma outra coisa que a igreja tem pecado é não ter compaixão dos perdidos. Note que Jesus Cristo deixou claro que quem lhe segue não andará em trevas. Quem crer nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Todo ser humano, quando nasce, ele nasce em Adão, com uma natureza caída, um ser condenável por causa do pecado de Adão. E para receberem a salvação, o perdão e a vida eterna, se faz necessário o novo nascimento para fazer parte da família de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então a igreja, ela tem, de certo ponto, falhado muito. E como diz um pregador, ortodoxia sem compaixão não agrada a Deus. Ou seja, eu seguir o meu rito e viver a minha vida de piedade, mas não ter compaixão daqueles que estão caminhando para o inferno, isso não agrada a Deus. E nenhuma demonstração de que eu verdadeiramente estou em Cristo. Pois o próprio Jesus veio da sua glória e se fez homem para buscar e salvar os perdidos. O Senhor Jesus Cristo veio a esta terra e foi até acusado por ser chamado de o amigo dos pecadores. Pois Jesus sempre sentiu compaixão daqueles que estavam em trevas, daqueles que estavam em pecado, daqueles que estavam caminhando para a condenação. E o Senhor Jesus estava presente com eles, manifestando o seu amor, a sua graça, a sua compaixão. Porque Jesus veio buscar os perdidos, chamar os pecadores ao arrependimento. A igreja tem falhado, de certa maneira, muito em não se preocupar em trazer vidas para o redil do Senhor, em alcançar vidas para Jesus. As desculpas são muitas, e uma delas é a incapacidade. Obviamente que hoje há recursos disponíveis para aquele que quer crescer espiritualmente e também no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Há recursos abundantes disponíveis para esse fim. O que na verdade existe muito é a falta de interesse, a negligência, a grande omissão por parte da grande maioria dos seguidores de Jesus. Assim como Jesus, nós devemos amar aqueles que estão nas trevas e devemos ter compaixão deles. Compaixão não é nem propriamente sofrer por eles, mas é propriamente, como Cristo demonstrou, sofrer com eles e buscar encaminhá-los ao caminho da salvação. No juízo final, Jesus Cristo deixou claro que aqueles que estão com ele serão salvos, porém aqueles que estão nas trevas, estão no pecado, estão no mundo, não têm os seus nomes escritos no livro da vida, e que diante de uma conferência para ver se o nome está no livro, não constando no livro da vida de Jesus, essa pessoa será lançada viva no lago de fogo e enxofre. O que Jesus, nas Escrituras, tem nos demonstrado, nos mostrado, nos esclarecido que é uma condenação, um tormento eterno. Portanto, é importante que
que cada filho de Deus que já nasceu de novo tenha esse cuidado, esse amor, essa compaixão de buscar as almas que estão perdidas. Eu quero contar uma história para você de um homem simples que tinha o amor de Deus na sua vida, a graça de Deus, e sempre buscava pessoas para a salvação. E ele conhecia um senhor que era muito inteligente, intelectual, educado, mas muito cínico. E ele sentiu um peso no seu coração para levar a mensagem do evangelho para a salvação daquele homem intelectual. E ele começou a orar pelo homem e pedindo a Deus uma oportunidade para falar com ele. Até que um dia ele tomou a decisão de ir até a casa daquele senhor. Não sendo este irmão intelectual, mas ele tinha algum conhecimento e achava que podia transmitir para o homem intelectual e trazer o convencimento para que aquele homem recebesse a salvação. Pois bem, o que aconteceu foi que quando ele compartilhou o evangelho, de acordo com o que ele sabia, com os seus argumentos, aquele homem intelectual, após ouvir com atenção, pois ele era um homem educado, então ele começou a mostrar para aquele irmão todos os pontos ilógicos, toda a incoerência e todas as contradições que aquele homem estava falando e que ele estava caindo. O irmão tentou confrontar, responder ou convencer, mas quanto mais ele fazia, mais enrolado ele ficava, ao ponto de reconhecer que não estava no nível de conversar com aquele homem intelectual, pois a sua mente, o seu conhecimento era muito além do dele. E ele disse algo, depois de sentir-se humilhado, constrangido, triste e derrotado, frustrado, ele disse para o homem em lágrimas: Senhor, na verdade, o Senhor é muito intelectual e a minha mente não está à altura da sua para compartilhar o evangelho. Mas eu tenho percebido que você tem alimentado muito a sua mente, mas não tem alimentado a sua alma. E com lágrimas descendo dos seus olhos, ele disse: eu lhe peço desculpas. Eu só tinha o interesse de compartilhar o evangelho de Cristo, a graça de Cristo para o Senhor, para que o Senhor pudesse receber a salvação e ser livre da condenação eterna. Me desculpe. E ele foi embora. Quando ele chegou em casa, muito triste, arrasado, constrangido e humilhado, quando chegou o horário do almoço, a sua esposa foi servi-lo, ele não quis a refeição. Ele disse: minha filha, devido ao acontecimento de hoje, pois havia compartilhado o que tinha acontecido, eu estou muito triste. Eu não quero comer. E eu vou aproveitar, eu vou ali no meu quarto para falar com Jesus. Muita humilhação, não fui capaz de compartilhar a mensagem do evangelho para aquele senhor intelectual. Enquanto ele estava em oração e chorando, alguém bateu na porta da sua casa. Ele deu uma pausa na oração para ouvir. A esposa foi atender e era aquele homem intelectual. E ele disse: por gentileza, eu gostaria de falar com o seu amigo. A sua esposa disse: eu creio que ele não quer falar com o senhor, pois ele já me passou o que aconteceu entre vós, e que ele está muito triste, pois foi humilhado e destruído por seus argumentos, e com certeza ele não quer falar com você. Então ele disse: mas por gentileza, eu gostaria de falar com ele, eu creio que ele também quer falar comigo. E a sua esposa foi chamá-lo. E ele veio. E aquele homem intelectual lhe disse: olha, eu vim aqui porque eu gostaria que o Senhor me compartilhasse sobre a graça de Deus para a salvação da minha alma. Aquele irmão disse: o Senhor achou pouco o que já fez comigo, destruiu todos os meus argumentos, e ainda vem me afrontar, querendo me humilhar mais? Ele disse: não é isso. Na verdade, eu tenho entendido que eu tenho cuidado verdadeiramente da minha mente, alimentado a minha mente com muito conhecimento, com muita intelectualidade. Mas na verdade, a minha alma não tem sido alimentada, pois há um grande vazio dentro de mim, que sente a necessidade de um preenchimento para receber a salvação e a vida eterna. Compartilhe comigo esta mensagem que você tem, pois também eu pensando e vendo como um homem tão simples vive tão diferentemente dos demais e como tem a coragem de compartilhar comigo, sabendo da diferença intelectual, uma mensagem tão importante. Eu quero receber esta graça na minha vida. E aquele homem rendeu-se, aonde a graça de Deus venceu a intelectualidade. Se você se dispor a amar a Deus e amar os perdidos, e como Cristo que veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, você vai pedir ao Espírito Santo ajuda, e sabedoria, e fé, e coragem, e intrepidez, para você compartilhar o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus para aqueles que estão perdidos no pecado, caminhando para o fogo eterno. Jesus Cristo falou da grande importância da salvação ao dizer: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Portanto, você, irmão, abra o olho e compartilhe a mensagem da salvação. E você, porventura, se está até aqui comigo e ainda não tem a graça de Deus no seu coração, você está correndo um grande risco de perder a vida eterna e de entrar em um estado de eterna condenação. Mas hoje você pode escapar desta condenação confiando em Jesus, rendendo a sua vida a Ele, abrindo o seu coração com fé para receber o seu perdão e a vida eterna que só Jesus Cristo pode te dar. Ele veio buscar e salvar os perdidos. E haverá festa nos céus quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que a graça de Deus venha abundar na sua vida.